paz do Senhor Jesus, igreja. Nós vamos nesse momento agora fazer uma oração inicial e depois nós vamos aos louvores da nossa harpa cristã. Convido a todos a orarmos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido e eterno, te louvamos em estarmos na tua presença, meu Deus, mais uma vez, para juntos adorarmos ao teu digno e santo nome, Pai. Queremos te louvar, meu Deus, por o Senhor nos conceder mais esta oportunidade de entrarmos na tua face, Pai querido. Recebe em glória tudo quanto aqui vamos, meu Deus, te oferecer, é para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Pai amado, continue abençoando as famílias, os lares, abençoando, meu Deus, a nossa pátria, Pai querido. Continua conosco em tudo. Recebe, meu Deus, os louvores que vão ser entoados agora para a tua glória. Em o nome de Jesus, nós oramos. Amém. Graças a Deus, nós vamos agora aos louvores da nossa harpa cristã. Os irmãos, aonde estiverem, participem, peguem a sua harpa e vamos junto louvar o Senhor Jesus Cristo para a glória do Senhor. Hoje, os louvores da harpa cristã serão entoados pela nossa irmã Elna e a nossa irmã Nélia. Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, amados. Graças a Deus aqui estamos para junto louvarmos e entoarmos ao Senhor. Vamos estar entoando com o hino de número 400. Amém? Peguem sua harpa e vamos louvar ao Senhor. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Louvado seja Deus. Em seguida, o hino de 401. Amém? Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Com
consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos clama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos e irmãs, por esses 2 louvores da nossa harpa cristã. Deus abençoe nossa irmã Neia, Deus abençoe nossa irmã Elda. Agora eu convido a todos os irmãos para juntos lermos a palavra do Senhor. Aonde você estiver, eu convido agora você para fazermos a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, que está registrado no Evangelho escrito por João, capítulo de número 17. Evangelho escrito por João, capítulo de número 17. Leiamos então a palavra do Senhor, como costume, aonde você estiver, pegue a sua Bíblia, acompanhe aí no seu lar. Jesus falou assim, levantando seus olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhes deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes deis as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas rogo mais por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um,
como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conhecerão que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Esta é a palavra de Deus, capítulo 17 do Evangelho de João. São apenas 26 versículos, nós fizemos esta leitura de todo este capítulo. Deus abençoe. Vamos agora, neste momento, fazermos uma intercessão em favor das famílias, dos irmãos. Vamos continuar orando pela nossa pátria, pelos governantes, para que assim o Senhor venha dar graça, força, para que o Senhor venha estar fortalecendo as nossas vidas e nos mantermos fiéis diante do Senhor em meio a qualquer situação. Apresente aí onde você estiver também seus pedidos. Se você tem algum pedido, apresente agora nesse momento em que vamos fazer intercessão, e creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedirmos ou pensamos. Tenha certeza disso, porque nós acreditamos na bênção do Senhor sobre a nossa vida. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, bondoso Pai, em Tua presença nós continuamos, meu Deus, buscando a Tua face gloriosa e poderosa, meu Pai. Nesse momento, meu Deus, apresentamos, Senhor, as famílias das quais tantos necessitam, Senhor, do Teu agir, do Teu operar, da Tua intervenção, meu Deus, em tudo que é área de suas vidas, Pai, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja, meu Deus, na área, Pai bendito, conjugal, familiar, que a Tua bênção aí esteja presente sempre, Senhor. Eu rogo, meu Deus, também pelo meu lar, pela minha esposa, meus filhos, nossas netas, que a Tua bênção esteja conosco, Senhor, ali. Apresento, meu Deus, aos meus familiares, meus pais, ó Pai querido, aonde eles estiverem, Senhor, vai de encontro, meus irmãos, irmãs, sobrinho. Apresento, ó Pai amado, ao meu sogro, apresento, ó Pai querido, aos meus cunhados, cunhadas, Senhor, que a Tua bênção os alcance de uma forma toda especial. Oramos, meu Deus, pela área da saúde, para que em tudo, meu Deus, vejamos o Teu agir, ó Pai. Oramos, meu Deus, por aqueles que ali trabalham, que ali estão, meu Deus, dando a sua vida dia e noite, Senhor amado, no trabalho para socorrer vidas, Senhor. Pai glorioso, ajuda-nos, meu Deus, em meio a tanta dificuldade, em meio, meu Deus, a tantas coisas que tiraram as esperanças do povo, Pai, mas nós esperamos em Ti, aguardamos em Ti, confiamos em Ti, Senhor. Age, meu Deus, em benefício, Pai bendito, seja, meu Deus, também a área da ciência, meu Deus, para que haja, Pai bendito, uma descoberta, Senhor, para a solução, Senhor amado, deste mal que assola a humanidade. Pai glorioso, abençoe a nossa pátria, abençoe, meu Deus, ao presidente desta nação, os governadores, abençoe, meu Deus, os prefeitos, abençoe, meu Deus, a área da economia, da segurança. Pai glorioso, rogamos porque nós acreditamos em Teu agir, Senhor, como nos orienta a Tua palavra, como nos instrui o Teu Santo Espírito, Senhor. Orarmos, meu Deus, para que haja paz desta nação, para que haja bênção na vida de todos. Em o nome de Jesus, Pai, nós oramos na certeza da vitória, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de todas as famílias, todos os meus irmãos e irmãs que estão nesse momento ouvindo a palavra do Senhor, cultuando conosco nesta noite de terça-feira, aonde nós estamos aqui no culto de ensino da palavra de Deus. É o culto de ensinamento da palavra do Senhor. Eu quero que você se atenha muito a isso,
entenda o quanto a palavra de Deus ela é poderosa para agir na tua vida conforme a vontade do Senhor. Nesse momento, eu quero já convidar os meus amados irmãos para nós estarmos ofertando e dizimando na casa do Senhor nosso Deus. Convido aos irmãos nesse instante que apanhem a sua oferta, apanhem o seu dízimo, aonde você estiver, faça isso agora com coração voluntário, dedicado, como nos instrui a palavra do Senhor. Nós sabemos que os céus e terra pertencem ao Senhor, tudo é do Senhor, e é para o Senhor que nós assim o retribuirmos nossa gratidão, com um coração sincero, voluntário, alegre e feliz, porque o Senhor é quem cuida do seu povo. Faça isso agora onde você estiver, reserve aí, e depois você faça isso chegar até a obra do Senhor Jesus Cristo. Com alegria, vamos então ofertar e dizimar na casa do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, graças a Deus. Feito isto, eu quero agora estar orando, consagrando o ofertório na casa do Senhor, para a obra do Senhor, para o campo da ADSM, da qual nós fazemos parte. Assembleia de Deus, campo eclesiástico de São Mateus, para a glória do Senhor. Nós aqui do Parque Boa Esperança tomamos parte deste campo e graças a Deus, com alegria, vamos então consagrar o ofertório destinado à obra do Senhor. Pai glorioso e eterno, neste momento eu faço oração, Senhor, consagrando ao Pai bendito os dízimos e ofertas, votos que teus filhos, tuas filhas têm entregado, meu Deus, para a tua obra. Aonde os teus servos estiverem agora, meu Deus, que a tua boa mão esteja sobre cada um deles nos seus lares, Pai. Bem sabemos, meu Deus, que tu és o Deus provedor, sustentador, cuidador, um Deus que tem zelado do teu povo sobre a face desta terra. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, em poder ter ofertado, em poder dizimar na tua obra, Pai. Somente o Senhor para fazer isto, e com um coração generoso, voluntário, meu Deus, nós rendemos aos teus pés, consagrado seja para uso integral da tua obra, em o nome de Jesus. Amém. Consagrado está para uso da obra do Senhor Jesus Cristo. Nossas orações também por você que porventura esteja desempregado, creia no poder da palavra do Senhor. As portas se abrirão para ti. Nossa oração para você, pequeno, micro, empresário, que Deus prospere a tua vida, que as coisas voltem à normalidade, para que você possa manter aquelas pessoas sob os teus cuidados que ali trabalham, para que assim estas famílias possam ter também o seu ganho do dia a dia para poder sustentar as suas famílias e seus lares. Deus abençoe, que Deus prospere tua vida, que em tudo a boa mão do Senhor esteja convosco. Amém? Mas agora eu quero pedir aos meus amados irmãos que peguem a sua Bíblia com alegria, volte ao texto em que nós fizemos neste dia, capítulo 17 do Evangelho escrito por João. Capítulo 17 do Evangelho escrito por João. Lemos este capítulo todo. Esse capítulo ele é conhecido como o capítulo da oração sacerdotal. Esse texto todo ele vai nos mostrar a oração de um sacerdote, do qual nós nos referimos o nosso sumo sacerdote, o sacerdote por excelência, ao nosso Senhor Jesus Cristo. É dele e por ele que nós falaremos nesta noite, durante esse momento, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ensina, meus amados irmãos e irmãs, neste capítulo, que temos que manter uma vida de comunhão através da oração. Jamais nós pararemos de orar, porque nós precisamos ter uma vida de comunhão com o nosso Deus. Para mantermos uma vida de comunhão com o nosso Deus,
é necessário nós então seguirmos o caminho da oração. Porque é bem verdade que nós não sabemos o momento, a hora difícil, a hora da dor, a hora da luta que vai se aproximar de nós. Então, Jesus está nos caminhando e nos ensinando, como nosso verdadeiro sacerdote, que nós precisamos orar, buscar a presença do Senhor nosso Deus. Então, todo este capítulo, ele vai nos orientar e vai nos conduzir a esta oração de Jesus. Esta é uma oração, como eu já vos tenho falado, é uma oração sacerdotal. Uma oração em que verdadeiramente aqui nós olhamos João, o evangelista João escrevendo e nos apontando aqui perfeitamente Jesus como verdadeiro sacerdote diante de Deus, intercedendo, buscando ao Pai, primeiramente por ele, Jesus, segundamente pelos seus discípulos, seus seguidores daquela época, e terceira, pela sua igreja, da qual eu, você, nós tomamos parte dela. Aqui está a oração sacerdotal de Jesus. Não é uma oração como está registrado no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versos 9 ao 13, em que ali ele está passando um modelo de oração, conhecida como a oração do Pai Nosso. Ali está o modelo de oração, como nós devemos orar diante do Pai. Também não é aquela oração em que Jesus, ele, quando está prestes para ser entregue aos malfeitores, ele vai até ao local chamado Getsemane, e ali ele, juntamente com Pedro, Tiago e João, que ali estava junto com ele, mas ele os deixa à parte, e ele então se distancia um pouco deles e vai ali falar com o Pai, buscar a presença de Deus. Enquanto os 3 discípulos cochilavam, dormiam, Jesus estava ali naquele monte, no Getsemane, buscando a presença do Senhor, porque estava chegando a sua hora, o momento dele ser entregue. Enfim, esta oração, ela é conhecida como a oração sacerdotal. Só para nós podermos termos entendimento melhor disso, então nós vamos observar 3 pontos importantes. Primeiro ponto que nós vamos ver, Jesus ora por ele, ou Jesus ora pela sua hora, pelo seu momento em que ele estava chegando. Segunda coisa que nós vamos observar, Jesus ora ao Pai pelos discípulos. Essa é a segunda coisa, nós vamos ver então Jesus orando pelos discípulos. E a terceira coisa, Jesus ora por sua igreja, da qual tomamos parte nesse momento tão importante de intercessão sacerdotal. Como eu vos falei, por ser uma oração sacerdotal, é importante nós entendermos isso. Quando você olha para a função sacerdotal, você vai entender perfeitamente que o sacerdote, ele se colocava-se diante de Deus em intercessão pelo povo aqui na terra. Bem diferente de nós olharmos para os profetas. O profeta, por sua vez, ele recebia a mensagem de Deus e transmitia ao povo a mensagem revelada de Deus, dada ao homem ou à mulher de Deus, chamado profeta ou profetisa, do qual assim a Bíblia vai nos mostrar no Antigo Testamento muitos e muitos profetas e profetisas, das quais Deus usou para falar com o seu povo. Então, o profeta recebe de Deus, transmite ao povo. O sacerdote, ele então pega as necessidades do povo, as misérias do povo, e daí vai diante de Deus e apresenta ao Pai. É isso que Jesus está fazendo aqui no capítulo 17
do Evangelho escrito por João. Ele está prestes a ser entregue para o momento sacrificial da sua vida, porque quando você vira as páginas do capítulo 18, nós vamos ver então que aquela menção que eu fiz aqui é ele já indo para o jardim Getsêmani para ali buscar o Pai, e ali ele então após esse momento de oração, ser entregue aos malfeitores pelo traidor Judas, um dos seus discípulos e apóstolo, o entregando. Então ali segue-se. Mas antes disso, ele está diante de Deus, diante do Pai, fazendo esta oração tão linda e tão maravilhosa, da qual nós lemos toda ela aqui hoje. E vejamos então, por parte, esse ensinamento da palavra de Deus, o quanto vai servir de edificação para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeira parte, então, Jesus ora por ele. Jesus faz intercessão por ele. E na história antiga você vai entender isso perfeitamente. Todo sacerdote, primeiramente, quando ele ia fazer o sacrifício, quando ele ia fazer intercessão pelo povo, primeiramente ele tinha que se preparar a si próprio, consagrar-se a si mesmo, preparar a sua própria vida, porque se ele não estivesse preparado, ele não teria como fazer intercessão pelas pessoas. Aqui já tem uma grande lição, eu quero que você se atenha muito bem a isso. É necessário que eu, você, nós tenhamos primeiramente uma vida diante de Deus. Se nós não tivermos uma vida diante de Deus, se nós não tivermos comunhão com o nosso Deus, nós não temos como interceder pelos nossos irmãos. Nós não temos como interceder o esposo pela esposa, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais, e assim sucessivamente, o pastor pelas suas ovelhas, e assim sucessivamente, as suas ovelhas pelo pastor, porque é uma intercessão em que um vai fazendo pelo outro, um ajudando o outro. Mas para que eu ore por você, eu preciso primeiramente estar fortalecido. Então a história vai nos mostrar isso, que o sacerdote, antes dele entrar na presença de Deus para interceder pelo povo, primeiramente ele tem que se avaliar a si mesmo. Ele tem que estar preparado para aquele momento sacrificial, para aquele momento de entrega. E o capítulo 17 é justamente isso. Jesus está se preparando-se para um momento de sacrifício, de entrega, que logo a mais no capítulo 18 a gente vamos encontrar ele no Getsêmani, e logo em seguida nós vamos ver então ele sendo conduzido, levado pelos seus algozes, para ser então ali entregue à morte, e morte de cruz, sacrifício completo. Meus amados irmãos e irmãs, caminhemos então. Perceba na leitura, verso 1, de Jesus falou assim. Verso 1, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, ponto e vírgula. Perceba que Jesus está falando com o Pai, nesta intimidade com o Pai, ele está dizendo: Pai. Ao levantar os seus olhos, ele então, em direção aos céus, ele fala esta frase: Pai, é chegada a hora. Ou seja, está chegando o momento dele ser então entregue. Jesus está falando então deste momento de entrega dele. E daí, depois, a parte final do verso diz assim: glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Verso 2: assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Percebemos então, meus queridos irmãos, neste verso 1, nós vamos observar que Jesus está falando sobre uma glorificação, e ele diz: glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti.
Perceba que Jesus está falando de ser glorificado pelo Pai. Essa é uma intercessão sacerdotal, em que ele está falando ao Pai que vai ser glorificado por ele. Ora, Jesus está falando de que glorificação? Qual é o momento em que ele será glorificado pelo Pai ou diante do Pai? E daí nós vamos entender perfeitamente. Quando a gente observa, eu quero que você rapidamente veja isso, capítulo 12 deste mesmo evangelho, João, volta um pouquinho às páginas, capítulo de número 12, nós vamos encontrar o verso de número 23. Perceba o verso 23, o que ele diz. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Perceba que Jesus está falando aí em um momento de sua fala em que está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado. De que glorificação ele está falando? A gente passa as páginas, capítulo de número 13, e o verso de número 32. Veja o que diz. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Perceba então que nesses dois textos, e no texto em apreço em que nós estamos estudando, está falando de Jesus ser glorificado. Essa palavra glorificar ou glorificado, ela traz algum sentido, como da glória, no outro sentido, mostrar a glória, no outro sentido que essa palavra glorificar traz, ser levado à glória, no outro sentido que essa palavra glorificar traz, receber a glória, em outro sentido, repartir a glória, ou conseguir a glória. Do que Jesus está falando dele ser glorificado? Nada mais, nada menos, ele está apontando o seu sacrifício na cruz. A cruz não seria um momento de derrota para Jesus, ou um momento em que ele estava sendo esmagado, pisado, como diz Gênesis capítulo 3, em que a serpente iria lhe pisar. Não está sendo um momento de derrota de Jesus, não está sendo um momento em que Jesus está sendo rendido por Satanás e que ele está sendo aprisionado pelo inimigo. Muito pelo contrário, a cruz nos aponta o momento final em que este sacerdote, o sumo sacerdote Jesus Cristo por excelência, está então alcançando a glória. Ali na cruz, Jesus estava sendo glorificado e o Pai também sendo glorificado, mesmo em meio a tanta agonia de ver o seu filho sofrendo ali. Mas é este o momento da glorificação. O verso 2 e 3 do nosso texto em estudo, ele vai nos dizer assim: assim como lhes deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Verso 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Observamos então, Jesus está falando agora aqui, não mais da glorificação, mas agora ele está falando da vida eterna. Ele está falando da vida eterna e como obtê-la, a vida eterna. Perceba então que a vida eterna, ele vai grifar para nós, é a vida verdadeira com Deus. A vida eterna é a vida de comunhão com Deus. A vida eterna é a vida que Deus tem preparado para todos aqueles que aceitam seu Filho. E daí nós vamos entender como obter esta vida.
Perceba que o próprio texto aí ele vai nos orientar. Então nós vamos obter esta vida quando nós reconhecermos Deus e reconhecermos Jesus. Reconhecemos Deus como nosso Pai Supremo, Todo-Poderoso, e reconhecemos a Jesus como seu Filho amado, que veio e morreu por nós em morte de cruz, para que nós pudéssemos assim sermos aceitos e podermos então ter acesso. Perceba que o verso 2 vai dizer, assim como lhes desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhes desse. Então veja que a entrega da morte de Jesus é o caminho pelo qual nós alcançamos a vida eterna. E o verso 3 diz, e a vida eterna é esta, ponto e vírgula, ou 2 pontos, algumas aparecem aí, que te conheçam a ti só, ou seja, conhecer Jesus, esse é o reconhecimento de Deus, aliás, reconhecer a Deus, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Quando nós realmente reconhecemos Deus como único e verdadeiro Deus, nós então estamos caminhando no caminho da eternidade. Estamos caminhando para alcançarmos a eternidade em Cristo Jesus. E daí o texto mais abaixo, nós vamos ter esse entendimento perfeito, quando Jesus ele vai fazer a sua outra intercessão, e nós vamos entender com relação ao arrebatamento. Pois bem, observamos então que para nós obtermos a vida eterna, é necessário reconhecer Deus como Pai e Jesus como nosso Senhor. O capítulo 3 deste mesmo evangelho, volte aí por favor, o capítulo 3 desse mesmo evangelho, verso 33 ao 36, veja essa leitura para nós podermos ter um conhecimento melhor disso. Capítulo 3 do evangelho de João, verso 33 ao 36. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Perceba que aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. É necessário nós reconhecermos o que Jesus falou do Pai, para que assim nós o aceitemos, para que tenhamos então esse testemunho que é verdadeiro. Verso 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Verso 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então perceba que o caminho da entrada da vida eterna é a aceitação do Pai e a aceitação do Filho como Deus único e verdadeiro, e ao seu Filho como nosso Salvador. Então, verso 36, ele vai dizer então, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, ponto e vírgula, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Então tem muita gente, meus amados irmãos, que estão ainda sobre a ira de Deus, por não querer reconhecer Jesus. Se porventura você que está do outro lado me ouvindo agora e ainda não tem reconhecido Jesus como teu único e suficiente Salvador, faça isso logo, porque é o único meio pelo qual nós escaparemos desta grande tormenta, é a nossa confissão de Deus como Senhor da nossa vida e de Jesus Cristo como nosso Salvador. Glórias a Deus. Versos 4 e 5, ele vai nos dizer então, isso aí estamos ainda na oração intercessória de Jesus por ele. É o sacerdote se preparando para que ele possa então depois adentrar intercedendo pelas pessoas. E daí vamos chegar até nós, igreja. Vamos caminhar. Verso 4 diz assim, verso 4 e 5, vou ler ele aqui para vocês. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Verso 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia, glórias a Deus. Percebemos então o sacerdote por excelência,
nos dá testemunho de uma vida que agrade a Deus. O próprio Jesus, ele fez por onde agradar a quem? A si mesmo? Não. Aos homens? Não. Às pessoas? Não. Aos colegas? Não. Agradar a Deus. Isso está nítido na leitura quando a gente fazemos ela. Eu glorifiquei-te na terra. Qual era a preocupação de Jesus aqui na terra? Glorificar a quem? Dar glória a quem? Levar a glória para quem? Ao Pai. Perceba, ele diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado. Essa palavra consumado é tendo encerrado, concluído, acabado, não ficou nada. Perceba que ele aqui na terra procurou por onde agradar a Deus. E aqui eu tenho que aplicar, aleluia, uma orientação pastoral. Estamos nesta terra, mas a própria palavra do Senhor diz que nós não somos desta terra, meus amados irmãos. Nós não somos desse sistema doido, maluco. Nós não somos desse sistema mundano. Nós estamos nesta terra, mas não somos desta terra. Estamos aqui para agradar a Deus, para que através da minha vida, da tua vida, da nossa vida, Deus seja glorificado. Percebemos então que Jesus está dizendo, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Será que eu e você estamos fazendo aquilo que fora orientado como igreja para nós fazermos aqui na terra? E daí depois nós ficamos nos queixando, ficamos reclamando das situações da vida. Mas olha para a tua vida, olho para a minha vida, olhemos cada um para a sua vida e vejamos como que nós estamos nesta terra, estamos aqui realmente glorificando ao Pai através da nossa vida. E perceba, meus queridos, o quanto isso é importante. Consumado a obra que me deste a fazer, verso 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo desde que o mundo existiu. Perceba, meus amados irmãos, que Jesus, como um sacerdote, está fazendo intercessão por ele. E ele está dizendo, Pai, aqui na terra eu procurei fazer aquilo que é do teu agrado, aquilo que tu me mandaste fazer. E deixei tudo, abandonei tudo para vir aqui. Agora, Pai, estou voltando. Perceba que é uma fala de quem já está ciente que está chegando o momento final. Está chegando a hora final. Jesus nos ensina que é possível sim, nós termos uma vida aqui na terra que glorifique a Deus. Jesus nos ensina que é possível sim, nós termos uma vida aqui na terra que glorifique a Deus. E vejamos então, porque a palavra do Senhor, ela vai nos orientar que no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, se você puder, acompanhe aí, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, vai nos orientar isso perfeitamente. É doutrina de Jesus, é ensinamento de Jesus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 5, vejamos os versos de número 13 ao 16. Olha essa doutrina de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Perceba que ele está dizendo que nós somos o sal desta terra. Mas se o sal perder o seu sabor, se o sal perder a sua valia, se o sal se tornar insípido, sem gosto, não dá mais para temperar, então ele diz que para nada mais presta, a não ser para ser jogado e ser pisado por quem? Pelos homens. Verso de número 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, nós estamos em um lugar de destaque, a igreja é um lugar de destaque. A igreja é a luz deste mundo. Glórias a Deus. Verso 15.
Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Ou seja, nós como luz, nós temos que estar em um lugar de destaque para poder alumiar, clarear todos aqueles que estão em trevas. Então, aonde Deus tem me colocado, te colocado, é para que eu e você seja luz. E como luz, as trevas têm que ser desfeitas no nome de Jesus, porque nós somos luz de Deus aqui neste mundo. Nós somos sal aqui nesta terra. Glórias a Deus. O inimigo que ele quer apagar a luz da igreja. O que o inimigo quer? Que a igreja seja apagada. Mas em o nome de Jesus, a minha vida, a tua vida, a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo vai continuar acesa. Aleluia! Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso número 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha que coisa linda. Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? De Deus? De Jesus? Do Espírito Santo? Dos anjos? Não. É diante dos homens. E aquilo que eu vos falei, Jesus, ele nos orienta, ele nos ensina que é possível sim nós termos uma vida aqui na terra que glorifique a Deus. Então perceba que Jesus está doutrinando, está ensinando aí que o sal, que a luz, ela tem que servir para clarear as pessoas. A gente nessa terra dá bom testemunho para que vidas venham ao Senhor Jesus. Agora perceba como é que vai findar o verso 16. Eu vou recapitular ele e vamos até o fim dele. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, vírgula, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então perceba, meus amados irmãos, que é através da nossa vida, da igreja aqui na terra, que as pessoas que ainda não conhecem a Deus, darão glorificação ao Senhor, pelas nossas boas obras, pelos nossos testemunhos, pela nossa vida aqui nesta terra. Com todo respeito, pergunto para mim, para você, para nós, como que as pessoas estão olhando para mim e para você? O que é que elas enxergam na minha vida e na tua vida? O que é que elas estão vendo na minha vida e na tua vida? Com todo respeito, estão vendo luz ou estão vendo trevas? Estão vendo coisas boas ou estão vendo coisas ruins? Estão vendo coisas que os levem a crer no Deus que eu e você prega, ou estão vendo coisas em que leve a descrença no Deus que eu e você prega? Oh, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, tenhamos vida diante do Senhor, porque esta oração sacerdotal de Jesus Cristo nos traz ensinamento de comunhão, de vida com o nosso Deus. A igreja não pode perder esta comunhão, a igreja não pode perder essa certeza que está embasado dentro de nós pela palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo sobre a nossa vida. Aleluia! Nós não podemos perder isso. Aprendamos com Jesus, vejamos quanto Jesus nos orienta e nos ensina. Glórias a Deus. Eu ainda examinando as Escrituras, capítulo 2 da Epístola de Pedro, 1 Pedro, já lá no finalzinho da Bíblia, vai lá, querida igreja. 1 Pedro, depois de Tiago, você baixar, 1 Pedro capítulo 2, olha que coisa linda, o verso de número 12, ele vai nos dizer assim: tendo o vosso viver honesto, glórias a Deus, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, ponto e vírgula, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Glórias a Deus. Oh, meus amados irmãos, que coisa linda! Então nós precisamos ter um viver honesto, glórias a Deus, entre os gentios, entre aqueles que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas eu e você, nós já confessamos Jesus. Então andemos de maneira honesta entre este povo, para que naquilo em que falam mal de vós,
como de malfeitores. Glorifique a Deus no dia da visitação, ou seja, há um dia em que Deus há de visitar, há um dia em que Deus há de ter um encontro. Essa visitação é um encontro. Há um dia em que Deus há de se revelar-se poderosamente a essas pessoas que ainda não têm, aleluia, reconhecido Deus como Senhor da sua vida e Jesus Cristo como seu Salvador. Mas nós vamos manter a nossa vida em honestidade diante do Senhor, vamos manter a nossa vida digna, para que em tudo, aleluia, ainda que falem mal de nós, aleluia, mas Deus seja glorificado através da nossa vida. Glórias a Deus. Porque o que dizem não é a verdade da minha vida e da tua vida. Glórias a Deus. Deus conhece o teu viver e o meu viver. Isso é o que importa. Glórias a Deus. O verso 5, meus amados irmãos, Jesus está orando ao Pai para que Ele torne novamente de onde Ele veio, com as mesmas glórias que tinha junto ao Pai. Ele está pedindo isso ao Pai: Pai, que eu retorne, que eu volte. E aquela glória que eu tinha contigo, Pai, desde a fundação, desde a existência do mundo, que eu volte a ela. Glórias a Deus, que eu retorne a ela. Capítulo 8 de 2 Coríntios, eu vou ler rapidamente. Capítulo 8, segunda carta do irmão Paulo aos Coríntios. Veja que fala linda do irmão Paulo. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, ele vai nos dizer a seguinte expressão: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre. Ele está falando de Jesus para ele. Sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Então, pela pobreza do Senhor Jesus Cristo, Ele deixou toda a glória, veio aqui a esta terra, viveu como um humilde, um simples filho de uma mulher tão simples, de um homem tão simples, aleluia. Mas Ele não se ateve às riquezas deste mundo, mas Ele, deixando toda a sua glória, toda a sua riqueza, Ele veio para que assim vivesse entre nós. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos, mas rico da sua graça, rico do seu poder. Glórias a Deus. Mais adiante, Filipenses capítulo 2, olha que coisa linda esse texto, estava meditando isso, me chamou muita atenção. Filipenses capítulo de número 2, versos de número 5 ao 11, diz assim, eu vou ler sem muito comentário sobre esse texto. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Isso é Cristo em nós, isso é Cristo na igreja. Então logo a igreja ela vai viver Cristo. Verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Verso 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E o verso 11 por fim, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba, meus amados irmãos, que na oração sacerdotal ele está falando no verso 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Perceba que os versos que nós lemos aqui vai nos caminhando e nos mostrando a isso. Glórias a Deus. Mas rapidamente uma aplicação dentro dessa intercessão de Jesus, antes que a gente passe para a segunda parte da mensagem, uma aplicação de uma vida de oração do Senhor Jesus Cristo, porque Ele, como sacerdote, está fazendo esse momento intercessório. Eu grifei aqui, se você quiser você marca aí, depois você lê isso. Jesus orou no seu batismo. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso de número 2, vai mostrar isso. Jesus orou quando ele foi ser batizado. Jesus orava de madrugada. Pelas madrugadas, Jesus buscava ao Pai.
em momentos tranquilos, reservados. Marcos capítulo 1, verso 35. À noite, ou aliás, toda a noite Jesus ele orou. Para que Jesus orou a noite inteira? Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12. Ele orou toda a noite para fazer a escolha dos 12. No meio daquela multidão de discípulos, ele então se reserva-se e ele vai buscar a Deus, orando a noite inteira. E ao amanhecer e desce, ele então faz a separação dos 12. E no meio dos 12, está lá um que o ia negar, está lá um que ia trair, está lá o mesmo que iria furtar, enfim. Jesus orou a noite inteira então e ele fez essa escolha. No momento de transfiguração, naquele momento em que nós já falamos aqui, Lucas capítulo 9, verso 29, ele orou, buscou o Pai, naquele momento ali então foi transfigurado, seu corpo cheio de glória e poder. Ele orou em favor de Pedro para não desfalecesse na fé. Jesus orou por Pedro, para Pedro não desfalecer na fé. Isso está registrado em Lucas, capítulo 22, verso 32. Eu não estou lendo esses textos porque temos outras coisas aqui para frente e adiante. Uma outra aplicação de exemplo dada por Jesus. Antes de ser entregue para sofrer, Jesus orou, que é aquela oração conhecida, a oração no Getsemane. Então, antes dele ser entregue para o sofrimento por minha vida e por tua vida, ele orou. Glórias a Deus. Então, logo vale-nos dizer que nos dias de hoje em que nós estamos vivendo, nós não podemos olhar para as Escrituras e não podemos dizer: não há motivo pelo qual aquele que me salvou não me instruiu a orar. Muito pelo contrário, Jesus tinha uma vida de oração. É isso que precisamos ter, orar. O irmão Paulo, ele escreve: orai sem cessar. Em todo o tempo, oremos. Nós nos dias atuais não podemos esquecer que nosso Deus nos constituiu sacerdotes e sacerdotisas. Ou seja, no momento atual, nós como membro do corpo de Cristo, são palavras do Senhor para nós. Ele nos constituiu como sacerdotes e sacerdotisas. Então logo eu e você temos que ter essa missão de intercedermos por nós mesmos, que é o que estamos finalizando aqui, para nós estarmos prontos para intercedermos pelas outras pessoas, para podermos ajudar os nossos irmãos em oração. E esse texto eu preciso ler. Está lá registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versos 6 ao 12. Vai lá na tua Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo 2. Olha que coisa linda esse texto. Verso de número 6 ao 10. Diz assim: pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Ele está falando de Jesus Cristo. Olha o verso 7. Assim, para vós os que crerdes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Verso 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Agora olha o verso 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias a Deus. E o verso 10: vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, nós não éramos, mas agora, graças a Deus, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciarmos as virtudes
aleluia do Senhor, glórias a Deus. E é lindo que no livro de Apocalipse, está bem aí próximo, capítulo 1 de Apocalipse, o verso de número 6, ele vai nos dizer o seguinte, Apocalipse 1:6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. E nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. Então, o próprio Deus, dentro desta visão maravilhosa, nos constituiu e nos fez sacerdote. Então, fica aqui uma palavra de orientação, findando essa primeira parte. Você, que Deus te constituiu dentro do seu lar como sacerdote do Senhor, como sacerdotisa do Senhor, faça intercessão por você e depois você terá força para interceder pelos outros. Não adianta você orar pelas pessoas sem que você mesmo não esteja revestido, preparado, cheio. Então se encha-se para que você esteja pronto para fazer também pelas outras pessoas. Haja vista, a palavra do Senhor nos ensina isso perfeitamente. A igreja primitiva, nós só vamos ver ela em evidência através da ação dos apóstolos após serem revestidos de poder. Então é necessário que eu e você sejamos revestidos para que então assim enfrentemos as lutas destas vidas em nome de Jesus. Minha oração por tua vida é: sejam cheios do poder da palavra, de louvores, que tenham autoridades do Senhor, para que assim você possa ser usado para outras vidas serem abençoadas. Segundo ponto da nossa mensagem, Jesus ora ao Pai pelos discípulos. E agora muda, agora ele não está mais intercedendo por ele, agora ele vai interceder ao Pai pelos seus discípulos. Olha lá no texto básico nosso, verso de número 6, vai dar abertura a isso. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu os deste, e guardaram a tua palavra. É assim que abrimos esta oração sacerdotal agora do nosso sumo sacerdote Jesus pelos seus discípulos. Depois de orar por ele mesmo, agora Jesus ora em favor dos seus discípulos. Vejamos rapidamente, dos versos 6 ao 10, nós vamos encontrar o cuidado de Jesus pelos seus discípulos. Se você observar isso perfeitamente, dos versos 6 ao 10, nós vamos ver isso, o cuidado de Jesus pelos seus discípulos. É o sacerdote intercedendo em favor daqueles que eles escolheram. Assim como nós lemos no verso 6, manifestei o teu nome aos homens. Jesus está dizendo: Pai, eu manifestei o teu nome a eles, ou seja, eu fiz o teu nome notório, eu fiz o teu nome conhecido, eu fiz o teu nome ser respeitado, ser aceito aos homens. Ele está falando daqueles que ouviram e creram. Perceba, porque o verso 6 diz: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, ponto e vírgula, eram teus. Perceba que Jesus, ele reconhece isso, que tudo é do Pai, eram teus, e tu os destes, e guardaram a tua palavra, porque Jesus não falava dele próprio, Jesus falava a palavra do Pai. Jesus não atribui a ele: a palavra é minha, mesmo sendo ele o Filho de Deus, mas ele está ali fazendo a missão que o Pai determinou fazer. Então, guardar a tua palavra. Caminhemos aqui, meus irmãos. Vejamos então nesse primeiro ponto da oração de Jesus pelos seus discípulos, o cuidado de Jesus por eles. Revelei o teu nome para eles. Verso 6. O verso 6 ainda vai nos dizer: revelei a tua palavra, e guardaram a palavra. Isso é tão bom, meus irmãos. Quando nós ouvimos a palavra e guardamos a palavra, nós seremos salvos por ela. Nós seremos fortalecidos por ela, teremos escape pela palavra, estamos caminhando pelo poder da palavra. E o verso 7 vai dizer para nós, e vai mostrar para nós, que passaram a ter conhecimento, porque olha o que o verso 7 diz:
agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Ou seja, agora eles passaram a ter o conhecimento. No verso 8, nós vamos passar a entender que, olha o que o verso 8 diz: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então Jesus não está falando nada mais, nada menos daquilo que ele recebeu do Pai e entregando às pessoas das quais está sob os seus cuidados. Então o verso número 8 vai nos revelar que ele alimentou aos seus discípulos com as palavras do Pai, Deus. O verso 9, ele orou pelos seus discípulos, porque perceba, eu rogo, essa palavra aí, rogo, é o mesmo que orar, é uma intercessão incessante. Eu rogo por eles, ponto e vírgula, ou seja, eu faço intercessão por eles, eu faço oração por eles, eu intercedo aqui por eles, não rogo, ou seja, não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ou seja, a preocupação de Jesus com aqueles que são seus. Tenha certeza, Jesus ele tem se preocupado comigo e com você, ele tem se preocupado. Então ele, no verso de número 9, ele ora ou ele faz intercessão pelos seus discípulos. No verso 10, Jesus fala que entregou aquilo que veio de Deus para os seus discípulos. E nisso, Jesus é glorificado. Olha o que diz o verso 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, ponto e vírgula. E nisso sou glorificado. Então perceba que Jesus, ele está falando dessa unidade com o Pai, que ele transmitiu àqueles seus seguidores aquilo que o Pai o havia lhe dado. Então esse é o cuidado de Jesus pelos seus discípulos, versos 6 ao 10. Uma outra coisa que vai aparecer, está no verso 11 ao 15, que é muito importante também nós observarmos isso, a preservação de Jesus pelos seus discípulos. Eu vou fazer essa leitura e vocês acompanham aí. Diz assim, verso 11: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Verso 12: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, ponto. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, vírgula, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Verso 13: mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Verso 14: deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Verso 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então aqui nós vamos observar a preservação de Jesus pelos seus discípulos. Rapidamente, vejamos então que no verso 11 Jesus ora ao Pai para que eles sejam como o Pai e o Filho. Isso é uma unidade muito linda, porque essa é uma preocupação de Jesus, que aqueles que estão com ele ou seguindo a ele sejam como ele e o Pai são. Então, isso é muito lindo. No verso 12, Jesus guardava, ou Jesus guardava em nome do Pai. Só se perdeu aquele que quis se perder. Ou seja, é como ele diz aí, aqueles que não quis ouvir ou que não quis aceitar, esse então se perdeu, que é o filho da perdição. E isso tudo para se cumprir as escrituras que já havia falado. De quem ele estava falando? Judas Iscariotes. Infelizmente, esse aí sim fora o filho da perdição. E que nós tenhamos isso como exemplo para não errarmos na presença do Senhor. Continuarmos firmes. Que Deus nos guarde, que nenhum de nós venhamos ter essa atitude de Judas Iscariotes. Estarmos na casa do Senhor, andando com o Senhor, vivendo com o Senhor, servindo ao Senhor, contribuindo na obra do Senhor, e misericórdia, meu Deus, sermos um Judas Iscariote. Deus nos guarde. Então Jesus guardava em nome do Pai, e daí só se perdeu aqueles, somente aquele mesmo que quis. Porque quando eu não quero estar guardado por Jesus, qual é o oposto disso? Quando eu não quero ser livrado por Jesus, o que é o oposto disso? Então,
Que Jesus seja o nosso guarda, nosso guardador, nosso Senhor, nosso mestre, nosso Salvador. Que Jesus seja amado por nós sempre, meus amados. Verso 13, então, Jesus orou para eles terem alegria perfeita, ou perfeita alegria, porque, irmãos, nós só temos alegria em Jesus, a nossa alegria verdadeira em Jesus. Verso 13, eu vou recapitular aqui, mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que também a minha alegria, glória a Deus, aliás, para que tenham a alegria completa em si mesmo, glórias a Deus. Então Jesus, ele fez a intercessão como nosso sacerdote real, para que a alegria permanecesse nos seus discípulos. Verso 14, Jesus entregou unicamente aos seus discípulos a palavra, está aí, deles a tua palavra. O que Jesus dava aos seus discípulos? A palavra do Pai. O que eu e você temos que transmitir uns aos outros? A palavra de Deus. Eu preciso aplicar essa instrução para nós. Nós não podemos transmitir um ao outro nada além daquilo que não seja a palavra de Deus. Eu não posso estar transmitindo a você, minha irmã, meu irmão, medo, suspeita, desespero, agonia. Eu tenho que te transmitir a palavra. É o que eu estou fazendo neste altar aqui agora, transmitindo a palavra de Deus ao teu coração. Seja fortalecido pela palavra, na palavra de Deus. Amém? Verso 15, Jesus orou para tirá-los. Aliás, Jesus não orou para tirá-los do mundo. Olha que coisa linda. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Vale a pena dizer, é como que Jesus estivesse falando, olha, no mundo, vocês aqui vão continuar com todos os sofrimentos. Porque imagine, irmão, no primeiro embate da vida, no primeiro sofrimento da vida, sai. Não. Jesus falou, não peço que os tires do mundo, mas que livres do mal. Essa é a oração de Jesus. O Senhor vai te livrar do mal, do dia mal ele livra. É bem verdade que no capítulo que antecede o último verso, 33, no capítulo 16, vai dizer, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais o que? Paz. Jesus falou tudo aquilo que está no capítulo 16, depois se vocês puderem leiam. Mas ele falou, eu tenho-vos dito isso, não é para que vocês fiquem assombrados, assustados, espantados, atemorizados, não, é para que vocês tenham paz, igreja, ponto e vírgula. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Então, Jesus está falando comigo, com você, conosco, para que nós tenhamos paz no nosso interior. Tenha paz no seu interior. Então, ele não ora para os tirar do mundo, mas para que eles sejam livres do mal. E uma terceira coisa, dos versos 16 ao 19, Jesus ora para os discípulos ser consagrado ao Pai. Então, primeira coisa, Jesus ora para que os seus discípulos sejam cuidados, versos 6 ao 10, do versos 11 ao 15, Jesus ora para que eles sejam preservados, preservação deles, ou seja, manter-se. E do verso 16 ao 19, Jesus ora para os discípulos ser consagrado ao Pai. O verso 16 vai nos revelar isso, porque ele vai abrir assim, dizendo assim para nós. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então Jesus já está declarando logo, eles não são deste mundo, eles estão aqui de passagem. A igreja está aqui só de passagem. Nossa morada é eterna, é lá na glória. Então Jesus declara que eles são separados desse mundo, estão no mundo, mas não pertencem ao sistema deste mundo, não pertence ao molde deste mundo. No verso 17, Jesus ora para que tenha vidas consagradas. Perceba que isso é uma oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ou seja, Jesus ora para que eles tenham vidas consagradas diante do Pai. Verso 18, Jesus fala da importância deles no mundo. Veja que uma vida consagrada no mundo é muito importante, porque assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus não
vai nos enviar de qualquer forma. Jesus nos envia cobertado, revestido, preparado. Prova disso é quando você lê a história da igreja primitiva no livro de Atos. Depois que a igreja é revestida, recebe o poder, então eles saem, daí eles vão desbravando, ganhando vidas, ganhando almas. Deus levanta um, levanta outro, a igreja sofre isso, sofre aquilo, mas a igreja não para e ela vai continuando, porque ela está agora consagrada, revestida, preparada para aquele momento. Verso 19, Jesus faz por eles, ou Jesus, ele faz por eles para que eles sejam santificados, ou seja, o próprio Jesus, ele mostra isso na própria vida dele, para que através da vida de Jesus, aqueles que os seguem sejam santificados. E daí nós vejamos, e por eles me santifico, verso 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus está apontando para o seu sacrifício, ele vai se sofrer, padecer, mas tudo isso para quê? Porque Jesus sabia que em tudo isso, a igreja, ela iria aparecer a qualquer instante, ela iria triunfar no nome dele, para a glória dele. Amém? Vamos adiante e vamos então para o terceiro tópico desta mensagem. Jesus ora por sua igreja. Então, primeiro, Jesus ora por ele mesmo, por sua vida, por seu momento. Segundo, Jesus ora pelos seus discípulos. E terceiro, agora, Jesus faz intercessão pela igreja. Veja que coisa linda, porque o verso 20, ele vai nos dizer assim: e não rogo somente por estes. Quem são estes? Os discípulos, que ele estava fazendo na oração intercessória anteriormente, a partir do verso 9, ele está intercedendo então pelos seus discípulos em oração. Mas agora no verso 20 ele está dizendo: e não rogo somente por estes, os discípulos, vírgula, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então agora Jesus está dizendo: agora eu oro por um outro grupo de pessoas, agora eu faço intercessão por um outro grupo de gente. E qual são esse grupo de gente? Agora entra aí, propriamente falando, a igreja. Aí está incluso eu, você, nós, que tomamos parte agora dessa intercessão do nosso sumo sacerdote por excelência, Jesus Cristo, Filho de Deus, orando agora por nós, porque ele agora deixa de fazer intercessão pelos seus seguidores para fazer agora intercessão por aqueles que hão de crer na palavra, pelos aqueles que hão de levá-la, e agora seriam os seus discípulos dando sequência. Glórias a Deus. Então vejamos, caminhemos rapidamente aqui. Jesus ora por sua igreja, porque a igreja é de Jesus. Agora o nosso sumo sacerdote está fazendo intercessão pela igreja. Rapidamente, Hebreus capítulo 3, olha que coisa linda isso aí, para que você possa entender melhor. Hebreus capítulo 3, vou ler, verso 1 ao 7 diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Verso 2: sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, comparando com Moisés. Verso 3: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Agora a comparação com Moisés já fica lá embaixo e Jesus já está lá em cima. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. A casa, ela nunca terá mais honra do que aquele que a edifica. Glória a Deus. Nós fomos edificados por Jesus. Toda honra e toda glória a Jesus. Glórias a Deus. Verso 4: porque toda a casa é edificada por alguém, sim, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então Deus, ele é o construtor por excelência da minha vida e da tua vida. Verso 5: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Agora olha o verso 6: mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Aleluia! Eu e você, nós somos a casa de Jesus Cristo. Aleluia! A qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança
e a glória da esperança até o fim. Verso 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, vamos até o verso 8, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Jesus agora ora pela sua igreja que havia de vir à existência, que havia de começar a aparecer. Então no verso 20, Jesus agora ora pela igreja. No verso 21, nós vemos a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Que olha que coisa linda no verso 21 do nosso texto básico. Para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Glórias a Deus. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Através da igreja, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, o mundo passaria a dar crédito pela instrumentalidade da igreja nas palavras de Jesus, no poder de Deus. Perceba a responsabilidade que temos. É através da minha vida, da tua vida, que o mundo passará a ter conhecimento do poderio e da majestosa presença do Senhor no nosso viver. Glórias a Deus. Nisso, meus amados irmãos, eu vou até o que está registrado por este mesmo evangelista João, mas agora em 1 João, capítulo de número 4, verso 13. Veja esse texto, que coisa linda. 1 João, capítulo 4, verso 13, ele vai dizer assim: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Aleluia! Glórias a Deus. Meus amados irmãos, agora no verso 21 nós vemos a obra do Espírito Santo na igreja. É através do Espírito Santo na vida da igreja, como nós acabamos de ler aqui agora. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo na minha vida, na tua vida, na vida do povo de Deus, é que nós então passamos a ter esta comunhão e essa unidade com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e entre nós irmandade neste amor fraternal. Verso 22 do nosso texto básico: a igreja está unida através da unidade perfeita, porque diz assim: e eu dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Ou seja, Jesus está falando: olha, assim como me deste, eu transmiti para a igreja, para que a igreja agora tenha isso. E através do que e como a igreja então recebeu isso? Justamente através do poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo a nós conferido, a nós dado, é que nos dá então esta comunhão, esse entendimento de unidade entre nós e o nosso Deus. Ele já falara no capítulo anterior sobre esse momento tão importante, que é o Espírito Santo que, vindo em nós, nos faz ter esta comunhão e essa certeza com o Pai. Enfim, verso 23, a igreja está sendo agora cada dia mais adornada, porque perceba o verso 23, diz assim: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então a gente percebe que esta palavra ela vai nos mostrar que a igreja está sendo cada dia mais adornada, preparada para um grande momento. Rapidamente, sem comentário, o texto que está registrado em Colossenses capítulo 3, olha que coisa linda esse texto. Colossenses capítulo 3, verso número 14 apenas. Colossenses 3,14 vai nos dizer assim: e sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. É disto que a igreja tem que ser revestida, este vínculo da caridade, do amor fraternal entre nós. Revestir deste amor fraternal. E Efésios capítulo 5,
esse texto aqui também é brilhante, é muito lindo. Efésios capítulo 5, ele vai nos dizer assim, e são os adornos, né, preparatório, porque estamos já apontando para a nossa ida para a glória, o arrebatamento da igreja. Capítulo 5, aos Efésios, verso 26, diz assim, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, verso 27, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Glórias a Deus. Então é isso, a igreja está sendo cada dia mais adornada, preparada para o quê? Para o grande momento do arrebatamento, que a qualquer momento vai acontecer. Amém, querida igreja? Os versos então 24 vai dizer que a igreja, ela tem Jesus, ela tem de Jesus a promessa de estar com ele para sempre. Que esta é a promessa verdadeiramente do arrebatamento. Verso 24 diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Ou seja, isso aqui é uma promessa de Jesus para aqueles que os seguem. Não perde essa esperança, igreja. Isso aqui é uma promessa para aqueles que verdadeiramente seguem a Jesus, que é desejo de Jesus, é vontade de Jesus, que nós estejamos com Ele naquela mesma glória que Ele tinha com o Pai, que Ele agora está lá de volta com o Pai. Ele quer que eu, você, nós estejamos lá naquele grande dia com Ele, amém? Verso 25 então, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conhecerão que tu me enviaste a mim. Graças a Deus que agora eu e você passamos a ter conhecimento. Nós éramos cegos espiritualmente falando, nosso entendimento era tapado, vedado, era obscuro para nós termos o discernimento desta grandiosidade da palavra de Deus, mas agora, por misericórdia e graça, o Espírito Santo tem nos adornado, nos preparado, e nossa mente tem aflorado e tem discernido, entendido, compreendido, aleluia, o quanto Deus nos ama e o quanto Jesus se preocupa conosco. Por fim, o verso 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então perceba que cada vez mais uma profundidade de conhecimento, uma profundidade de comunhão. Então, meus amados irmãos, que esta oração do capítulo 17, que é a oração sacerdotal do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, feita, existem 3 passos importantes. O primeiro passo, como já vos falamos aí, o primeiro passo é a intercessão que Jesus faz por Ele mesmo para o seu momento, em que já ia para acontecer de seu sacrifício e sua morte. O segundo passo, Ele intercede por aqueles que iam ficar os discípulos, que eles seriam depois futuramente os desbravadores, para dar seguimento à obra do Senhor. E ali nós vamos ver o cuidado do Senhor por eles, nós vamos ver o quanto Jesus Ele prepara eles para aquele momento, para dar seguimento. E terceira coisa, Jesus Ele ora então por sua igreja, da qual eu e você tomamos parte. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós mantenhamos firmes na presença do Senhor, aguardando a volta do Senhor a qualquer momento. Amém? Deus abençoe, que o Senhor continue com cada um de nós. Vamos orar então e vamos ao momento das bênçãos. E não se esqueça, quarta-feira temos consagração, a quinta-feira temos o culto, e quarta à noite temos o culto de doutrina, e assim segue-se a obra do Senhor Jesus Cristo. E aos irmãos que aqui conosco congregam, não se esqueça, sábado estaremos aqui, conforme a escala em que a secretária já combinou com os irmãos. Aqueles que ainda não tenham feito, procure a secretária, faça isso rapidamente. E sábado estaremos aqui a partir das 9 horas da manhã, com a primeira escala às 10 horas, ministrando Santa Ceia aos irmãos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Venham todos participar e venham servir a Jesus conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e eterno, te louvamos por esses instantes que estivemos em Tua presença,
Agora, meu Deus, rogamos que as mais ricas e preciosas bênçãos do Senhor estejam sobre a vida do teu povo, conduzindo-os em paz, guardando, livrando, protegendo de todo mal. Pai querido, conduza-nos, ó Pai amado, sempre as mais ricas e poderosas bênçãos do Senhor, e que tenhamos compreensão, meu Deus, o quanto é bom te servirmos e te adorarmos. Pai, sejam estas vidas agora abençoadas, fortalecidas por tua palavra, e em nome de Jesus eu os abençoo para a tua glória. Assim eu oro, meu Deus, já grato por tudo, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Abram as mãos, recebam a bênção do Senhor, que o amor do nosso Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor, seja sobre cada um de vós, não só hoje e sempre, junto diremos amém. Deus abençoe a todos.